Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 10 horas e 34. Acabou de abrir no mercado americano, dia 6 de 6 de 2023, 16 graus. Manhã maravilhosa, ensolarada, típica de inverno aqui em São Paulo. Desejo um bom pregão a todos. Mini índice na tela Buy. Racional de compra nesse momento. Quando estava praticamente na mínima, eu compartilhei lá no Telegram a minha ideia de busca pelos 114 mil pontos. Então, da mínima até os 114 serão 1.200 pontos. Vai bater provavelmente durante a gravação. Queridos, percebam que nós temos aqui um forte movimento de alta. Ele decolou de 108.715 até 113.475, faz uma correção em formato ombro, cabeça ombro invertido e agora ele caminha rumo aos 114 mil pontos. Ok? Então, vamos falar em buy, 113.650, 350 pontos durante a gravação. Então, a figura deve se desenvolver e além de uma terça-feira verde, a quarta-feira deverá ser positiva também. Nosso objetivo, vamos colocar aqui o gráfico diário, nosso objetivo projetado para a semana no mercado à vista é a máxima atingida dia 26 de janeiro, 114.835, essa região. Tivemos o topo anterior, fundo recente, média de 21 respeitados, triplo suporte, o que dá sustentação para esse movimento. Qual o nosso alvo para o mês de junho? Algo entre 120.040 e 120.750, onde inicia-se essa figura aqui, o canal de baixa que foi acionado. Uma vez feita a introdução, vamos aos comentários do YouTube. Deixem um like, compartilhem o vídeo, falem da Top Traders nas suas redes sociais. Deixa eu tirar o som aqui, fica sempre melhor, não dá eco. E participe na área de comentários, deixe o like se gostar. 0 comentários? Caramba, acho que foi a primeira vez desde que eu gravo pro YouTube que não teve comentários. Enfim, perfeito. Mas se você quiser tirar sua dúvida, pedir o estudo de algum ativo, eu fico aí à disposição. Acho que é a primeira vez, tem o canal desde 2017, a gente vai fazer 6 anos dentro em breve, e primeira vez que não teve nenhum comentário, enfim. E eu não bani comentários não, está aberto, é apenas uma coincidência de fato. Bom, eu vou começar, vamos fazer uma das carteiras hoje nacionais. Fazer aqui carteira ouro, faz um tempo que a gente não faz aqui no YouTube. Então vamos lá, o primeiro ativo da carteira ouro é Semin, CSN Mineração. Ela tem um movimento francamente altista, penso que tem potencial para mais alta, uma escalada, um movimento forte. Isso passa, caríssimos, pelo rompimento provável de 4,99. Né? Nós teremos aqui um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Então é provável que essa movimentação ocorra. Quando a gente observa o gráfico semanal, é franca a inclinação de alta. A gente pode pensar no curto prazo para 6,67, talvez aí para julho. E aí eu chego em Cosan. A Cosan no semanal tem as médias cruzadas em modo compra. Ela mira no curto prazo 17,59. Quando nós trazemos... Vamos trazer aqui a tela o gráfico diário. Tomar um pouquinho do meu Red Bull, morango e pêssego. Essa barra falou alto. Como diz a molecada, 16,59 foi a sua máxima. Ontem ela foi colocada em xeque e respeitada. Nós temos um canal acionado que projeta pelo menos 18,50 no curto prazo. Então, ativo que outrora tinha um viés, um DNA de baixa, agora é claramente pressionado pelos compradores. Sem contar que houve aqui o rompimento de um pivô de alta.
Eu vou marcá-lo aqui na tela. Né? Pivô de alta acionado a 16,32. Uma das joias que nós temos no portfólio é a JHSF. JHSF, mesmo com essa alta de hoje, a R$5, ainda é muito barata. Houve uma inflexão com acionamento de um triângulo simétrico, é algo muito forte. O ativo subiu, corrigiu no tempo, é um mastro bandeira e agora deixa essa correção lateral de forma convicta. Há um ponto-chave a 5,02, cujo rompimento projeta R$7, talvez aí para julho. Então, ativo com viés absolutamente altista. É o caso também de Quero-Quero. Eu sou suspeito para falar do ativo, né? Eu acredito que a gente consiga vender essa ação entre R$7 e R$8. Tem muita qualidade. Mas o setor de varejo, ele é isso, ele é aquilo. É o setor de varejo que produz grandes viradas de mercado, riqueza. Eu já fiz operações, inclusive públicas, envolvendo o setor com grande sucesso. Então fala-se muita bobagem por aí e acaba confundindo as pessoas físicas. É uma excelente empresa, tem uma LTA que guiou a inflexão. A simetria é francamente altista, é uma simetria que ela fala, ela aponta, ela projeta 8,32 no médio prazo. O ativo teve acréscimo de volume, quer dizer, não tem nada que desabone uma posição em Quero-Quero. Aí nós temos Natura, que aparentemente é um caso de turnaround. Natura, ela está sendo guiada pela média de 5, que é o padrão do varal, que a gente batizou aqui na Top Traders, e deve continuar subindo. Natura é aquela história, se o mercado continuar com esse viés de alta e tal, ela pode ir longe, né? Graficamente, como diria o poeta, 15,75 é o ponto, né? Capaz de elevar os preços até 19,28, cujo rompimento projeta 28,49. É uma empresa que eu tenho uma grande expectativa? Não. Mas é aquela história, pessoal, se o mercado como um todo subir, ela vai no embalo, né? A minha expectativa, por exemplo, em relação a Pets, ela é melhor. Pets é uma heresia, né? Nós apontamos o ombro, cabeça, ombro invertido, que digamos assim, é a figura máter dessa inflexão, padrão da alavanca, e ela está deixando uma grande acumulação para trás, né? Não é um mastro bandeira essa figura, porque é desproporcional, tem muitos pregões aqui formando a bandeira, então não é. Mas é um repouso, um movimento lateral, que traz sempre novos compradores, e é uma ação que a gente deve ver talvez no próprio mês de junho, agora 9,18. É uma ideia para Pets. Porto Belo, uma das joias da coroa, é uma outra, né, que é absurdo o valor que trabalha, não faz sentido. Está rompendo aqui 7,14, acionando um pivô. Então, tecnicamente, uma situação, um gatilho de compra, um trigger. E Rail é um ativo, deixa eu colocar o semanal. Não é de guarda, também não é muito volátil. Fica até um pouco feio aqui na imagem, mas eu coloquei o ombro, cabeça, ombro invertido, porque às vezes eu faço estudo com gráfico mensal e é uma figura macro, né, que aponta lá para os R$27. E ela está rompendo no semanal 22,26, que é um ponto extremamente importante, né? Tem aqui o primeiro objetivo a 24,59 e posteriormente 26,75. Não é aquela ação que vai fazer um movimento abrupto, ela é uma ação com perfil moderado. Não, eu acho que não faz sentido, por exemplo, entrar agora em Rail, iniciar uma posição, mas administrar para quem já está no barco, que é o nosso caso. Provavelmente é uma ação que participará, será trocada aí nas movimentações de carteira que a gente fará agora no mês de junho. É o caso de Irani também. Irani já entregou muito, ela perdeu a volatilidade, está praticamente parada, então é uma ação também que deve ser substituída. SimH3, Simpar, quebrou essa sequência de queda, né? Topos e fundos ascendentes. Deve continuar subindo de forma sinuosa, porém direcional. Não acho que essa ação, por exemplo, vai passar
por alguma correção para voltar, ela deve voltar a subir, ela deve fazer topos e fundos ascendentes e está rompendo uma LTB importante. Então é algo interessante. Pensar nesse ativo a R$12 não seria um exagero. E Vale, né? Vale está começando agora o movimento de inflexão. Então ela vai permanecer nas carteiras durante esses movimentos que nós faremos, ou na carteira, né? No semanal existe sinal muito forte. Fundo vai acionar o martelo no semanal se romper e fechar acima de 68,20. Um martelo no semanal é algo muito forte. No gráfico diário, além daquela LTA, a gente percebe o teste de uma linha de retorno entre os dias 30, 31 de maio e 1º de junho, um Morningstar, que é nada mais, nada menos que a estrela da manhã. Então Vale... Falar em Vale a R$75 em junho, na minha opinião, é mato, com todo respeito. Né? Gap de fuga, acréscimo de volume, deve romper a LTB. Primeiro objetivo, R$74,53, R$75 onde ela fechará um gap. Então, uma ótima oportunidade até mesmo para guerrilha. Ok? Então, agora eu vou estudar os ativos fixos. Então, ITS A4, Itaúsa aqui na tela. Itaúsa é um ativo de guarda para bater renda fixa. Ela caminha realmente aos 9,60. Né? Movimento lento, truncado, tem aqui um gap de fuga. É a ideia aqui de um mastro bandeira praticamente. Só que é desproporcional. Eu falo a ideia porque não é aquele mastro bandeira típico. Né? Você tem aqui um alargamento depois de um movimento de alta. Qual que é o caminho mais provável? Que teste a parte alta da figura. E a parte alta da figura, você está falando ali em 9,30. Né? E aí, para estender até 9,47, que é a máxima marcada em novembro, como diz a garotada, são 2 palitos. Então, YouTube 4 aqui na tela. Compra, também é uma situação de compra. Objetivo agora para o mês de junho, 30,35. A YouTube nós não temos, assim como Itaúsa também não. BBDC3 também não. Eu vou falar quais nós temos. BBAS3, na verdade, nós não temos. BBAS3 deve ter continuidade, o movimento, ela vai marcando máximas, movimento lento para quem é mais conservador e procura bater a renda fixa. A Sambi também está interessante, vamos ver. Então, Sambi fez um engolfo, que no dia 1º. Então, a ideia é que Sambi rompa essa LTB e entre no território permeado por compradores. Sambi, na última troca que nós fizemos nas carteiras, Sambi saiu. Correto? E essa nós temos, BBDC4. Temos e vamos fazer dinheiro com esse ativo. Eu não duvido, pessoal, que Sambi busque ainda em junho a região 19,71. Então está prestes a acionar um pivô, o qual será confirmado se houver o rompimento 16,48, exatamente onde está o ativo neste momento. E uma outra ação do setor bancário que faz parte das nossas carteiras é BPAC. Então, BPAC é ouro, né? Um movimento fantástico aqui, acionamento de um canal, depois sim, um mastro bandeira, e ela chega num ponto que separa o joio do trigo, homens dos meninos, que é uma LTB que guia os negócios desde julho de 2021. Então, nós vivemos novos tempos no nosso mercado. Espero que vocês se lembrem daquela super quarta que eu falei que era um pregão marcante, que foi o último aumento de juros nos Estados Unidos. Então ali ficou claro para mim que não teria mais aumento e que o mercado entraria num novo ciclo, porque o fim da era de aumentos de juros pelo Federal Reserve havia chegado ao seu final. Falar depois, ficar revisando projeção é mole. O difícil é ter coragem, peito em se expor
e antecipar, sem falsa modéstia. B3, SA3 é o próximo ativo que nós temos na tela. É mais uma que vai se aproximar aqui de uma LTA, ou melhor, LTB. Linha de tendência de baixa. Então é para cá que ela caminha, região de 15, vai bater ali uns R$16 aproximadamente. Eu acho que vale a pena que a gente estudar esse padrão no semanal. Foi um fundo duplo com eixo a 11,90, o primeiro objetivo a 13,54. E agora ela caminha rumo a 14,31, a 15,75 inicialmente, podendo buscar 15,84, e é ali que ela vai ter a sua prova de fogo, digamos assim. O rompimento dessa LTB aqui foi um setup, para quem estava de fora, eu comentei no dia. E aí, dentre os ativos fixos, faltou o Petro 4. A gente optou por não ter exposição ao setor, mas ela deve se arrastar até os 30, é isso que deve acontecer. Aí você pega um pregão como hoje, que tem o petróleo caindo, aí o ativo fica ali naquele lenga-lenga, de novo vai e não vai, é o típico reflexo do petróleo. Isso é ruim? Não, porque arrefece a inflação, reduz um pouco o preço de transporte, você não vê que não se fala em aumento aqui no Brasil de combustíveis, então tá tudo certo. É um movimento por nós, já projetado, esse movimento truncado no petróleo, tanto no WTI quanto no Brent. Então, para nós, uma novidade. Eu já falo isso há um tempo, por isso que nós não temos exposição ao setor petrolífero. Já o minério promete. Alvo da semana a 108,45 foi tocado praticamente, 108,40, mas a simetria em V, cumprida, portanto, mas deve ir um pouco além aqui, buscando a parte alta desse canal, talvez tocando 110 até sexta-feira. Temos Bolsa de Xangai aqui na tela. Seria um recuo para formar um pivô? Talvez. O que se espera da China? Estímulos. Corte de juros, compulsório, estímulos em alguns setores em específico, talvez. Ok? Muito bem. Bolsa japonesa renovando suas máximas em 30 anos, sem sinal de topo. Então nunca trabalhem vendidos numa situação dessa, né? Senão, se alguém tivesse vendido Bolsa do Japão nos primeiros sinais aqui, já teria perdido uma boa parte do capital, porque ela vai renovando as máximas, então é a velha história da tendência. E falemos dos astros, né? A gente tem os 6 astros aqui no Brasil, assim eu os batizei. É uma forma de observar o mercado setorizado. Então, Small 11 traz consigo a movimentação das Small Caps, caminha rumo aqui ao 110, com correções no meio do caminho, mostra muita força, porque a média de 5 ampara os preços. O IFNC, que é o índice do setor financeiro, corrige, aproxima a média e continua o movimento de alta. No semanal, rompimento de uma LTB de suma importância. Aí eu trago aqui o IMOB, o índice do setor imobiliário. Já havia rompido a LTB, está alcançando uma região importante. Foi rompida a 849 e posteriormente 867. Está sendo testada. Qual que é o próximo objetivo? Aqui em cima, a 1090 com 93. Então, toda essa movimentação que a gente percebe, Small 11, FNC, IMOB, o mercado realmente vai atingir os 115 mil pontos. Ou melhor, né, 114,835 ainda essa semana. Ah, professor, mas você falou que ia ser semana passada. Falei. Primeiro que não faz muita diferença, porque é dinheiro no bolso de toda forma. Agora, por que não bateu no último dia de maio, que era a minha ideia? Não bateu porque teve feriado na segunda. Cara, tem feriado na segunda, a semana inteira opera com baixa liquidez. Eu fiz um estudo outro dia com o Johnny.
Um feriado atrasa alvo de desafios em 2, 3 pregões. Então vai bater com alguns dias de atraso, porque tem feriado essa semana também. Mas vai alcançar o primeiro desafio. E aí o próximo a gente já vai começar a projetar até o dia, de acordo com a volatilidade, que é o dos 120 mil pontos para junho. Então a gente vai acertar o de 115 e vai acertar o de 120 mil pontos agora em junho também. E julho, 126 mil pontos. Eu já até abro aqui. 126 mil pontos em julho, que é o alvo final da nossa jornada juntos. O IMAT tem uma simetria mais arredondada, é praticamente uma simetria em U. Tem o ombro cabeção invertido no semanal. E o índice de energia, como ele comeu o lanche antes do recreio, ele está, digamos assim, um pouco mais sonolento, mas é um mastro bandeira. Está um pouco anêmico ali, cansado. Mas é um mastro bandeira. E o índice de consumo, ele reflete o bom momento da nossa economia no que tange aos drivers internos, como índices de inflação e indicadores econômicos. Então, ele caminha a um ponto importante, que é o 3051,80, deve romper, e aí o próximo ponto gráfico que deverá buscar é 3.210,85. Maravilha. Então agora façamos os títulos americanos de 10 anos. Seria uma alta para acionar um pivô aqui em cima ou vai descer e acionar um pivô de baixa na perda de 3.570? Boa pergunta. A parte boa da história é que nesse momento pouco importa, neste momento, não estou falando que de forma generalizada, neste momento pouco importa o movimento dos títulos americanos de 10 anos. Sendo bem sincero, nesse momento é algo... não é nem terciário. Os drivers são outros, né? Principalmente porque o Brasil descolou. Mas de toda forma, o S&P, o índice Nasdaq está em tendência de alta, apesar da correção, o S&P também. É um movimento um pouco mais fraco que o Brasil. O Brasil é um emergente, é a bola da vez junto com o México, então está tudo bem. O VIX em queda significa que tem apetite por risco. Outro dia um aluno falou para mim, você não pode dizer a expressão que tem apetite por risco. É uma linguagem, de certa forma, figurada, né? Um jargão de mercado. Ok? Então ele está aí sobre uma linha de retorno. Se eu tivesse uma venda em andamento, eu liquidaria, pelo menos a maior parte, no VIX. E o BZQ é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. Também não tem nenhum sinal de fundo, reação, algo que coloque em risco a nossa ideia de compra para o Brasil. O EWZ, sobre uma LTA, nós tivemos um Morningstar entre os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho. Agora tem um provável gap de fuga e deve subir de forma talvez lenta, porém direcional. Europa é um movimento também um pouco mais fraco, porém bear trap, né, quase tocou a LTA, a partir daí reagiu no Reino Unido. Paris também respeitou uma linha de tendência de alta, Eurostock 50. Então esse movimento mais contido na Europa e Estados Unidos já é algo previsível, né? Eurostock 50, mas nada que indique uma figura grande de queda, um sinal de alerta ou alguma coisa do gênero. Ok? DAX Bear Trap também. Daí eu chego no MMA, que mede fluxo para mercados emergentes, passa a ideia de uma acumulação. De todo modo, rompeu aqui um canal, correto? Então deve seguir lentamente para cima. Tem a questão da China, precisa acontecer algo novo na China para o fluxo para emergentes melhorar, inclusive para a China em si. Teve saída de capital nos últimos meses, indiretamente o Brasil é beneficiado. Hoje o Brasil e México atraem o capital externo para países emergentes. E o DXY é uma figura de alta. Se ele faz um topo mais baixo que o anterior, pessoal, e perde aqui como base, como suporte 103.382, pivô de baixa, e aí impactaria no dólar. Agora, sem dúvida, né, o DXY é um dos fatores que faz o dólar subir nessa terça-feira, não tenho dúvida, né? Impacta, influencia sim. A simetria em A foi cumprida, a 3941.500, e se
essa região for perdida, né, até a mínima de ontem, 493.500, a de hoje que foi idêntica, aí projeta o 4.900, que é onde a gente deve realmente realizar lucro da nossa posição. E aí nós concentraremos no milho e nas carteiras. Então, observando o dólar no intraday, pullback na LTA, entrou venda e agora nós temos um repique. Vamos ver até onde ele vai. Não tem nenhum sinal de topo consistente, então ficaremos atentos e vigilantes. Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares. Um clímax. Aqui houve uma LTA e uma LTB. Não, o clímax, o fundo foi feito no cruzamento de ambas, pressionando o máximo, é para cima, para o alto e avante. BOVA 11, alvo da semana, máxima do dia 26 de janeiro a 111,10. É para lá que eu vou, diz o BOVA 11. Eu vou apagar aqui o topo triplo, que passou muita segurança no nosso estudo recentemente. Aqui teve uma bear trap. Isso daqui foi alvo até de discussão entre eu e uma galera aí nas redes sociais. O pessoal, não, antes de bater aqui não sobe. Eu dizendo, pessoal, bear trap, aqui que tá o segredo, não vai bater, não vai bater, não vai bater. A hora que o vendido abre os olhos, tá lá em cima, ele tem que zerar, ele retroalimenta a alta, isso gera volume, aciona os robôs. Então, é a velha máxima que eu falo. Uma coisa é você ler, você pega um livro, faz um curso tal, e acha que você é um especialista na bolsa de valores, porque você fez um curso de análise gráfica. Isso é parte importante da formação, mas, inclusive, quando eu era palestrante da Expo Money, eu fiquei 5 anos, entre 2007 e 2012, uma das palestras que eu fiz que teve mais sucesso e repercussão era analisar versus operar. É muito diferente, né? Estudar, analisar, ser um teórico é igual futebol. Você faz um curso de futebol, você dribla assim, você dá chapéu assim, chuta no ângulo, vai jogar. É outra história, né? Aí tem a parte emocional, decisões, comportamentos. Você acha que você vai fazer por exemplo, um curso de futebol, você vai sair dando chapéu, caneta lá no Santiago Bernabéu, né? Você vai lá no Etihad Stadium e você vai jogar lá, você vai marcar o Haaland, por exemplo, se você fizer um curso de zagueiro, né? Então essa que é a ideia, né? Operar é outra história, por isso que eu faço um trabalho próximo do aluno, intimista, preparo emocionalmente, é isso que faz a diferença. Então o Ibov deve realmente buscar o nosso primeiro desafio, né, os 115 mil pontos. A ideia é que busque na sexta-feira, mas pode ser amanhã, possível. Aí depois a gente já parte para o outro, que é o do 120 em junho. Então o mini índice caminhando lá para o 114, conforme a gente comentou, né, que bateria 114 durante a gravação foi a 113.940, quase bateu, né? O DI1F25 ele precifica, ele está caindo aqui lentamente, corte de juros a partir de agosto. Eu falei em outubro ou novembro no ano passado que o primeiro corte seria em agosto. E o mercado dizendo não, vai ser lá para o final do ano, nas últimas reuniões eu dizendo vai ser em agosto. Né? Como eu disse, não vai ter mais aumento de juros pelo Fed, esse daí foi o último, vai ficar entre 5 e 5,25. E a mesma coisa do PIB que nós projetamos no final do ano passado, que seria entre 2,1 e 2,4. Agora está todo mundo revisando. Então, na próxima reunião, o Copom vai manter os juros aqui no Brasil, só que ele já vai indicar o corte na reunião seguinte. Então, só para vocês entenderem, pessoal, agenda. Eu fico falando de data, às vezes o aluno fala, pô, mas de onde o professor tira isso, né? Você acha no Google a agenda do Copom. Então, queridos, aqui, dia 20 e 21, dias, né? Tem a reunião, só que é na quarta que se divulga a decisão. Então, nessa reunião vai haver manutenção dos juros, já indicando corte para a reunião de agosto. Ok? Então é isso. Legal. Milho negociado em Chicago tem uma figura grande de alta. O ombro, cabeça, ombro invertido, tem um pivô.
E aqui no Brasil a gente deve estar iniciando um movimento consistente de alta do milho. Acima de 59,12 um pivô menor, a 62,28 um pivô maior, a história da figura micro e macro. Muitas vezes a gente já viu dar certo esse padrão, geralmente dá certo figura micro e macro. E é isso aí, tá entregue, né? Então, daqui a pouquinho bate aqui o 114 no mini índice, logo que eu desligar. Vamos em frente, à tarde eu vou fazer stories e também o clique lá no Telegram. Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.